dia, boa tarde, boa noite, meninas. Meu nome é Thaís Gomes, eu iniciando mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai falar sobre Nefertiti, né? Hoje a gente vai trazer a imagem de Nefertiti, né? Entender quem foi Nefertiti, né? Nefertiti, gente, só pra gente começar o vídeo falando, ela foi uma divindade, né? Uma divindade não, a gente tem busto dela, né? Como eu fiz nos shorts, né? Graças a Deus a gente tem vários bustos de Nefertiti, né? Porque Nefertiti, ela sim traz a representação de uma beleza egípcia, né? Ela traz a confirmação de uma beleza egípcia, né? Com os seus bustos, né? E eu tenho uma curiosidade, né? Eu queria iniciar o vídeo falando sobre Nefertiti, falando sobre a hipótese dela ter sido uma faraó após a morte do Akhenaton, né? E é muito provável que ela tenha sido uma faraó após a morte de Akhenaton, porque Akhenaton, ele fez aquela, como eu falei no short, né? Ele fez aquela besteira eu acho que Akhenaton foi um dos piores deuses, um dos piores faraós que já existiu, né? Porque ele fez aquela besteira de transferir, né, uma cidade do Egito para outra, né, sem motivo nenhum, tá? Akhenaton, ele fez isso justamente por conta de religiosidade, né? Eles cultuavam, né, no Egito Antigo o deus Amon, e Atum chegou cultuando o deus eles cultuavam o deus Amon, e Akhenaton chegou cultuando o deus Atum, né? Queria que eles cultuassem somente o deus Sol. E com essa loucura dele, né, religiosa, né, eu acho que ele foi um dos faraós egípcios mais idiotas que teve, né, por causa dessa loucura religiosa, né? Sempre quando a gente tem um fanatismo religioso não é muito interessante, né? Mas o que acontece no Egito Antigo, em todas as culturas egípcias, né? Todas as culturas egípcias, qualquer cultura antiga, né? Essas coisas eram muito bem controladas, né? E qualquer divergente, né? Como a gente tem Spinoza, a gente tem Sócrates, eram divergentes que traziam um embasamento filosófico, né? Mas não era um faraó igual a Akhenaton, né? Porque a importância de um faraó não é dividir o povo, né? É sempre unir, fortificar, né? E ele fez essa loucura, essa loucura dele, né, Akhenaton, de dividir a cidade para outra, né, trouxe muitos problemas, né, para os egípcios, né, problemas, ele quase faliu o povo, né, ou seja, poderia ter tido não só uma revolta política, né, silenciosa, porque ele silenciou qualquer revolta relacionada à religião, né, isso é perigoso, tá ligado até mesmo a uma ditadura, né, muitos dizem, né, é até uma hipótese, né, a gente falar que Akhenaton, ele foi uma espécie de um ditador, né, querer, enfim, trocar uma cultura de um povo, fazer o povo pensar de uma outra forma, né? Sendo que o povo já está acostumado a evoluir de uma certa forma, né? A progredir de uma certa forma, né? De uma certa linear. E ele vem querendo parece até uma ditadura, né, o que Akhenaton fez, né? E quem que estava do lado dele nessa loucura toda? Nefertiti. Nefertiti estava do lado dele, ajudando ele, né? Ela tem um poder de administração muito grande, né? Uma das melhores qualidades de Nefertiti, tá? É a administração. Como eu já falei no vídeo passado, a Cleópatra, ela vem com uma qualidade na sua estratégia militar, né? Para se consolidar no poder. Ela teve uma imagem muito banalizada, justamente pelo Augusto, né? O sobrinho de César, né, que deixou essa imagem dela ter sido apenas uma mulher sedutora, tirou toda a inteligência de Cleópatra, né, para chegar até César, seduzir César, toda a inteligência, deixou ela apenas com essa imagem banalizada de uma mulher sedutora. Enfim, e a gente tem Nefertiti, né, que tem uma imagem de uma mulher administradora, né, que teve que ter punho de ferro para ficar do lado do primo, né, Akhenaton, né, que ela casou com Akhenaton, era primo dela ainda por cima, né, é como eu falei, né, igual Game of Thrones, né, os Targaryens, né, a gente tem um Targaryen, né, nessa questão que foi o Akhenaton que fez essa loucura, né, enfim, a Nefertiti teve que ficar do lado dele, né, ela teve que ficar do lado dele e ajudar nessa administração que ele fez, né, nessa loucura que ele fez, né, enfim, e quase faliu o reino, tá? Essa é uma coisa assim que a gente tem que sempre deixar em análise, né? Eu acho que não ia só ter uma revolta ligada à religião, mas ele também ia ter uma revolta também ligada do povo, né? Poderia até mesmo haver até uma conspiração, como teve revoluções, né? Revolução Francesa, Revolução Russa, enfim. Porque a gente sabe, né? Quando a gente mexe com questões como essas, há sempre uma revolução, né? Mas antigamente, a gente tá falando de um faraó, a gente tá falando de Akhenaton, e a gente está falando de Nefertiti, né? E o que acontece, né? Tem uma especulação falando que Nefertiti
após a morte de Akhenaton, ela se tornou uma faraó, né, para ajudar a administrar, né, para ter um punho de ferro para ajudar a fazer as coisas voltarem ao normal, né. E é uma hipótese, né, mas é uma hipótese muito, eu acho que assim, não temos 100% de certeza, né, porque tudo fica vago, né. Mas quando a gente tem essas faíscas de possibilidades, quando essas possibilidades elas foram colocadas lá, né, ou seja, é igual o gato de Copenhague, né, há essa possibilidade, né, e quando isso existe é porque, enfim, né, caroço, enfim, tem caroço nesse ângulo, né, enfim. A gente entender o poder de administração de Nefertiti, né? Como foi imenso, né? A gente tem, ou seja, a gente tem, falando de Nefertiti, né? A gente tem duas características fundamentais. A gente tem o busto dela como uma representação real e legítima de uma mulher egípcia, tá? Como eu falei nos shorts, né? A gente tem roupas, a gente tem, enfim, a gente tem adereços, a gente tem desenhos, né? Mas a gente não teve busto como o de Nefertiti, né? O busto de Nefertiti, ele é uma apresentação genuína, né, de beleza feminina egípcia, né? Eu acho que é um dos bustos mais reconhecidos, né? Uma das imagens femininas, né, mais reconhecidas no mundo inteiro, né? E não só ligada à cultura europeia, tá? A gente tá falando de uma cultura, a gente tá falando de uma mulher egípcia com um busto feminino egípcio. Isso traz uma importância, uma relevância muito grande, né? Enfim, e Nefertiti, ela trouxe isso, né? E vamos lá. A gente já falou sobre Nefertiti, né? A gente falou sobre essa loucura de Akhenaton e a gente vem falando esse poder administrativo que ela teve, né? E justamente, né, essa possibilidade veio por causa da bagunça de Akhenaton, né? Dessa divisão de reinos, né? Ela teve que ficar lá para ajudar a consolidar, né? E para fechar, né, a gente tem a curiosidade, né, de que Nefertiti tem um corpo dela, né, que sumiu. Mas como eu tava fazendo um vídeo, né, quando eu tava estudando sobre Alexandre o Grande, o corpo de Alexandre o Grande também foi saqueado, né? Ou seja, ele teve uma relevância muito importante, né? Obviamente, teve revoltas culturais e eles acabaram sumindo com o corpo de Alexandre o Grande. E Nefertiti, ela também passou por isso, né? Por revoltas sociais e acabaram sumindo com o corpo dela. Mas eu diria que isso foi por causa da loucura de Akhenaton, novamente a loucura de Akhenaton, né? Enfim, eles acabaram sumindo com o corpo dela para acabar com esse vestígio, né? E voltar a costumes antigos, né? Ou seja, voltar com o progresso, né, antigo do reino egípcio, né? Deixar de cultuar Deus Atum e voltar a cultuar o Deus Amon, que, enfim, décadas, né? Gerações cultuando o mesmo Deus, não tem como do dia pra noite, né? Enfim. E o corpo dela deve ter sido saqueado por causa disso, obviamente, provavelmente foi, né? Enfim, por causa dessa loucura, né? Teve que sumir com todos os registros do passado para voltar à normalidade, tá? Mas a gente tem um busto dela, né? Como eu já falei, eu acho que o busto dela é divino, né? A gente tem um busto de representação feminina como de Nefertiti, não sendo uma mulher europeia, né? Uma representação feminina de uma beleza feminina legítima, né? Não sendo de uma mulher europeia, né? Enfim. Se inscrevam no canal, né? Vou ficar por aqui, né? Com esses 8 minutos sobre Nefertiti. Essa é uma curiosidade que eu trouxe após falar sobre Cleópatra, tá? Porque, querendo ou não, a gente tem que sempre enaltecer mulheres, né? Enfim, se inscrevam no canal, fiquem atentos para mais conteúdos. Tchau!